Salve, salve, galera, diretamente dos Estúdios Processos para mais um podcast, hoje com um tema muito especial, que é RID e atualidades. Hoje eu vou estar aqui com dois grandes feras, que eu vou deixar um pouquinho de surpresa aqui para falar para vocês, mas que eu admiro demais da conta. Pessoas realmente empenhadas naquilo que faz, realmente dispostas a sempre estar dando o melhor para entregar para você. Como eu sempre falo, a gente está aqui para sempre entregar o melhor para você em relação a conteúdo, buscando realmente a sua aprovação. Então hoje, sem mais delongas, estamos aqui com o Reginaldo Veras, grande mestre nessa matéria, que vem realmente trabalhando conosco há muito tempo. Professor Otoniel Linhares também, grande mestre que está começando uma caminhada conosco agora, inclusive vai estar em algumas turminhas aí. E eu queria que vocês falassem um pouco com a galera, se apresentassem. Olá a todos, eu sou o subordinado da Glaucia, ela é minha chefe. E sou amigo aqui do Otoniel, ele manda em mim também. Eu sou o professor Reginaldo Veras. Eu acho que dos professores que trabalham esse conteúdo de RID e dos professores que trabalham a atualidade, que ainda estão exercendo a função, eu não sou o mais velho do Distrito Federal, eu sou o mais antigo. Mais experiente. O mais antigo professor do Distrito Federal que trabalha esse conteúdo. Né, a gente acabou exercendo um pioneirismo nisso, tanto no mercado de concursos como no mercado de pré-vestibular. E nessa brincadeira aí já se vão 33 anos, porque há 33 anos esse conteúdo RID, História e Geografia do Distrito Federal e do entorno, é cobrado nas provas de concurso. Então, é uma das nossas especialidades e a gente compõe aí o quadro do Processos. Sempre eles são muito generosos e chamam a gente aí para dar aula. Cara, que coisa boa, né? Tá vendo? Eu tô do lado aqui de uma lenda viva, que é o professor Reginaldo Veras. Pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Otoniel Linhares. Eu tenho menos tempo do que o professor Veras nessa caminhada. Eu tenho 25 anos que eu trabalho na área de concurso público. Quando eu cheguei, esse cara já estava abrindo caminhada, abrindo portas para toda a galera da área de humanas, né? Também trabalho com a parte de história, geografia, atualidades, nossa RID do DF. E é uma honra dividir cadeira com essa fera aqui, esse professor incrível, essa figuraça que eu admiro, como ele falou bem. Não é só um colega, é um amigo de longa data e de várias caminhadas. É um prazer estar aqui também com essa moça maravilhosa, Glaucia, que agora é a nossa chefe, né? A moça, eu amei o moça. A nossa chefe aqui conosco também. Coisa boa, gente. Ai, que joia. E hoje realmente vamos bater um papo bem tranquilo em relação à RID, porque assim, o que eu tenho percebido no decorrer dessas provas, pelo menos se a gente pegar essas últimas, o quanto vem sido cobrado, né? Assim, o pessoal até desmerece um pouco. Ah, não, RID é uma coisinha aqui mais suave de trabalhar. Mas eu estava olhando a prova da PMDF. Ela veio cobrando, se eu não me engano, 9 questões, não foi isso? E veio bem pesado mesmo. Olha só, Glaucia, é importante a gente ressaltar para a galera que está aqui acompanhando a gente que esse conteúdo, não com o nome de RID, até porque a RID não existia. Isso. Se você pega, eu lembro perfeitamente eu trabalhando no concurso para a Secretaria de Educação de 1997. No mesmo ano teve concurso da Polícia Militar do Distrito Federal e já naquela ocasião era cobrado esse conteúdo. Posteriormente, em 1998, fruto dessa relação umbilical que tem entre o DF e o entorno, não se separa, cria-se por lei a região integrada de desenvolvimento do entorno e do DF, e o que acontecia? Esses conteúdos locais eram cobrados em todos os concursos. Aqui no DF era cobrado em quase todos, mas não todos. E aí os estudantes mesmo questionavam, a galera ia Brasil afora, hoje concurseiro é um cigano, Sim. É um peregrino, a galera sai fazendo prova em todo o Brasil, e a galera sempre ficava muito chateada, porra, professor, a gente foi fazer prova em Santa Catarina, perguntava lá qual o pico mais alto de Santa Catarina, perguntava a geografia de Santa Catarina, e era obrigatório, a última vez que eu pesquisei, 19 unidades federativas tinham legislações que obrigavam a cobrança do conteúdo local. E aí a galera falou, pô, aqui no DF os caras vêm de fora e nem sempre cobra.
Então foi até uma demanda de quem fazia concurso para que isso fosse cobrado. Qual é a vantagem de você obrigar? O cara já sabe que vai cair. Sim. Então ele já estuda antecipadamente. Não tem que ficar esperando o edital para saber. Ele já sabe que Lei Orgânica do DF, RID, Lei 840 e Política Distrital para as Mulheres são conteúdos obrigatórios. Então, de antemão, ele já faz esse estudo sem precisar de edital. E é claro que a partir do momento que isso se tornou obrigatório, passou a cair com mais intensidade. A prova da PM, o Daniel deve concordar comigo, foi uma prova atípica. Sim. Né? Porque, de forma inédita, o edital trouxe bibliografia. Nossa. Eles colocaram uma bibliografia, até no meu entender, questionável. Inicialmente tinha até algumas bibliografias equivocadas e ultrapassadas, a gente avisou, eu e o professor Jefferson Urani, que nosso amigo, professor também aqui do processo, a gente avisou os organizadores do concurso no Comando Geral da PM e eles atualizaram a bibliografia. Mas ainda assim esdrúxula. E boa parte das questões foi feita com base nessa bibliografia. Foi a única vez que aconteceu. Em geral não vem bibliografia e em geral eles cobram aspectos mais gerais. Agora, o que você falou, Gláucia, procede. É um conteúdo que, via de regra, é fácil, é acessível, mas só é fácil e acessível para quem estuda. Tem gente que diz que Ctrl-C, Ctrl-V e as coisas de informática é fácil. Para mim é chinês. Eu nunca estudei, eu não entendo nenhuma disso. Então aquilo que você não estuda, aquilo que você não se prepara, naturalmente é difícil. Exatamente. Veras lembrou uma coisa bem interessante, Glaucia, que a gente tem essa percepção desse conteúdo, como é que ele incorporou. A gente fala RIT, né? Por usualidade, pela questão da sigla, por ficar mais fácil, mais prático. E eu lembro claramente dessa luta na própria Câmara Legislativa, na CLDF, o Veras já estava por lá, onde se incorporou isso. Hoje, o Brasil todo, né, a gente está trabalhando com esse conteúdo da história, da geografia, de cada região, de cada ponto. E faltava isso realmente em Brasília. A Veras tem um cara que eu adoro esse cara em falar de Brasília dele, que é da antiga Codeplan, né? Que é o professor Aldo Paviani. Aldo Paviani, nosso mestre. É o nosso mestre, que ela tá fazendo por si. Eu falei do Aldo Paviani e no intervalo ela me puxou no canto. Professor, é meu pai, eu vou falar com ele e tal. Eu falei, que legal, aquela coisa toda. Então a gente tem a percepção que é, como o Vera lembrou, um conteúdo fácil, sim. A nossa bibliografia, basicamente, a gente trabalha com fatos que estão acontecendo em tempo real e, ao mesmo tempo, informações da própria Codeplan, que já vem há bom tempo trabalhando com tudo isso também. Mas é algo que o aluno vira para nós e fala assim, nossa, eu não estava estudando esse conteúdo. E tomei pau nisso, errei pra caramba. E aí onde você vê que o aluno ele começa a chegar para estruturar tudo isso aos poucos. Ele vai estruturando, ele vai organizando e vai pensando em como estudar esse conteúdo. Que só vem encorpando, né, Vera? A gente tem a percepção hoje, como é que cresceu. A gente está com mais um município, que é mais um município mineiro, né, que entra nessa jogada. Já está no âmbito lá da Casa do Veras agora, né, que é a Casa Federal nossa. Então você tem, mais uma vez, aumentando a quantidade, né, de municípios que fazem parte da região integrada nossa. Que é um conteúdo obrigatório, sim. E aí já me perguntaram também uma vez assim, mas professor, por que eles cobram tanto? Isso é importante. Eu falei, tá, pensa você na área de segurança pública. Você tem que ter uma noção de Brasília e do entorno do Distrito Federal. Você que está chegando por lá. Pensa você na área de educação. Você vai pegar Ceilândia da vida, uma Braslândia da vida, um Gama, uma Santa Maria da vida. Você tem que entender que seu aluno está vindo ali de Lusiânia, você tem que entender que seu aluno está vindo lá de Padre Bernardo em alguns casos, ali de Águas Lindas. A mesma coisa na área de saúde. Enfim, olha só. Eu dou até um exemplo muito bom. Um servidor público, ele vai ter que servir ao público. Sim. E a gente não serve ao público com eficiência sem saber quais são as características do nosso cliente. Sim. Do cidadão que está procurando, do cidadão que está procurando aquele serviço público. Aí vamos dar um exemplo bobo aqui. Imagina que você passou, o cara veio de São Paulo, vou dar um exemplo bobo aqui, passou no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, e aí ele está ali patrulhando ali pela região da Asa Norte, e o rádio fala... Todas as viaturas, por favor, se deslocar para a Vila do Boa, em São Sebastião. Exato. Aí o cara fala assim, Vila do Boa. Então, assim, se eu não conheço a geografia do lugar, se eu não sei me deslocar dentro do local onde eu vou trabalhar, se eu não sei as características do público a quem eu estou atendendo, certamente eu não vou prestar um serviço público com a qualidade que o cidadão merece.
Então, assim, daí a importância de se cobrar isso, se você entende por que se cobra em outros estados. E eu digo mais, o Toniel, considerando que, dependendo do concurso público que é realizado no Distrito Federal, 40% em média das pessoas que vêm fazer o concurso são de outros estados. Sim. Fato, o pessoal busca muito. Então, quando cobra um conteúdo desse, de alguma maneira privilegia quem mora no Distrito Federal. Porque por mais que a pessoa não estude RID, ela mora por aqui e tem algum conhecimento prático da realidade sociológica, geográfica, histórica do Distrito Federal. Agora, a gente disse aqui que é um conteúdo fácil, mas não é tão assim não, para quem não estuda. Né? Me permita dar um exemplo bobo aqui. Claro, por favor. A Ingrid, que trabalha comigo, está ali fora, e semanalmente a gente está fazendo um quiz. Coloca lá, na terça, quarta e quinta a gente joga uma perguntinha lá no Instagram, padrão concurso, padrão show do milhão, por exemplo, padrão Funatec, que vai fazer o concurso aí da Secretaria de Saúde. Aquela pergunta com a resposta bem objetiva, sem muita análise. Aí eu falei, Ingrid, vamos fazer uma difícil. E aí eu tô até aqui, me permita ler, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Feito artificialmente, o Lago Paranoá é uma importante área de lazer de Brasília. A sua construção resultou na inundação de uma vila operária do período da construção. Assinale a alternativa em que aparece a vila que ficou submersa após a criação do Lago Paranoá. Eu sei essa. E aí eu dei aqui as opções, né? Eu dei aqui as opções. Quais são? Vila Mauri, Vila Rabelo, Vila Tenório, Vila Telebrasília. A maioria acertou, mas olhando aqui rapidamente, agora, ou seja, 70% das pessoas erraram a questão. Nossa, morando aqui. Erraram a questão. Ou seja, uma questão que você perde em concurso público são centenas, dependendo da concorrência, são centenas de posições que você perde. Dependendo da banca, então. Dependendo da banca, então. Então, assim, é um saúde, segurança, então, Ave Maria. Então é um conteúdo acessível, mas que se não houver o estudo, né, você vai acabar perdendo alguns itens na prova. E perder item na prova é perder posição. Com Exatamente, certeza. perder É uma posição. fila, né? Então aquilo que você perde... Lembrando que a resposta aqui é Vila Mauri pro pessoal. Sim, eu ia te falar isso, a gente tem que falar a resposta. Claro, né? Porque senão a gente vai perguntar qual é a resposta aí, gente. Vila Mauri, exatamente. Deixava no suspense, vamos deixar no descritivo para vocês. Mas são pontos realmente relevantes e que a gente deixa passar batido mesmo. Teve um exemplo que você deu no nosso último aulão, e eu lembro que a gente estava até fazendo uma filmagem na hora que é o nhô, nhá, que você sempre fala sobre isso. Tá. E caiu na prova da PM. Isso, são as dicas idiotas, né? Aqui no distrito, uma das coisas mais cobradas em prova de concurso, o Toniel confirma com certeza comigo isso, quando se cobra as características naturais do Distrito Federal e do entorno da RID, é que nós estamos no alto do Planalto Central e aqui estão as nascentes, as cabeceiras das 3 grandes bacias hidrográficas do Brasil. O Distrito Federal é um divisor de águas. Então aqui nasce um rio que vai bater lá na Ilha do Marajó, nasce outro rio cuja água vai bater em Buenos Aires. E nasce outro rio que vai para o São Francisco e deságua no Oceano Atlântico. Então o que a galera comumente cobra em prova? Quais são esses rios que nascem no DF e para que bacias hidrográficas eles se deslocam, né? Então sempre cobra-se isso há 30 anos nos concursos. E há 30 anos a galera erra. E há 30 anos eu dou a dica idiota. Né? Então, até me permite, o rio mais importante do distrito foi o Rio Descoberto. Né? Por quê? Porque ele é o mais importante. Lá tem uma barragem que gera o abastecimento de água de 65% da população do DF. Só por isso ele já é o mais importante. Aí, para dar a dica idiota, eu boto lá, descoberto. Descoberto. Estou enfatizando o S. Se é S, ele vai para a região sul do Brasil. E lá na região sul do Brasil está o Rio Paraná. O estado do Paraná está na região sul. O Rio Paraná, que faz parte da grande bacia Platina, bacia do Rio da Prata. Então, ele desce. O S de sul, lá no sul está o Rio Paraná. E ele se junta depois com o Rio São Bartolomeu. Olha São Bartolomeu. Então essas dicas idiotas aparecem nas nossas aulas, aparecem nos cursos. E a galera lembra. Você sabe que esses dias eu vinha do Gama, vinha da sua cidade do Gama, em direção a Taguatinga. E chegando ali na região da Boca da Mata, na Samambaia, tinha uma blitz.
E já era 1h, eu vinha de um evento de trabalho, até um evento político, era 1h da manhã, eu dirigindo ali, aí aquela blitz, o camarada a gente abre o vidro, né, pra não expor perigo, nem pra gente, nem pros policiais que fazem a blitz, e na hora que o cara mandou eu parar, e na hora que eu parei, falei, vai pedir documento e tal, aí ele chegou no vidro e falou, desce! Eu não acredito. Eu pensei que o filho, pensei que o filho da puta ia mandar eu descer, desce no carro. Pensei que ele ia mandar eu descer, o policial era ex-aluno e já era tenente. Ele falou, desce, Coberto. Então eu falei, puta que... Pra descer? Ou seja, o cara não esquece, né? Esquece. E aí, nessa mesma lógica das dicas idiotas aí, né? Idiota porque é bem idiotice mesmo, mas você aprende. Mas fixa, é o Rio Maranhão, né? O Rio Maranhão é afluente do Rio Tocantins-Araguaia, ele vai pro norte. Então, qual é a dica? É Maranhão. Eu entro no aulão, ele tá deixando assim, eu tô enfatizando o N. Se é N, a porra do Rio vai pro norte. Maranhão. Então tá aí, é assim que a gente trabalha pra facilitar a vida dos meninos. Não tem como, esses detalhes fixa demais. Eu tô te falando, a gente entrou pra fazer uma gravação na hora do aulão. E o nosso funcionário foi fazer a prova. Um salve aí, viu, Thiago? Foi graças ao Veras que você acertou essa questão. E ele acertou. Foi por isso que ele acertou. Ele, caramba, Veras, olha, eu lembrei. A idiotice do Veras. Falei pra galera, você não pode chegar na hora e falar Maranhão, que você vai ser eliminado. Mas se lembrou, já tá bom, já. Tá bom. E vocês, como professores já de vários anos, querendo ou não, vocês têm que ter essas artimanhas, né? Para estar trazendo essa melhor fixação para o aluno. É isso que faz um pouco a diferença, realmente. Isso é o que faz o professor, né? Os nossos longos anos de carreira nos permite identificar, até porque o nosso trabalho nos permite identificar aquilo que é mais cobrado e nós vamos ali nos virando no 30, criando estratégias para levar para o aluno a forma mais fácil de ele assimilar o conteúdo. Né? O bom professor é esse, é o que cria caminhos para facilitar a vida dos estudantes. E como facilita? Essa questão que o Veras falou mesmo, de a gente já identificar os pontos-chave, sempre a questão hidrográfica, sempre cai, questão populacional, tá o tempo todo lá, falando população do DF, questão de clima, relevo, então são algumas coisinhas, assuntos batidos, que há 30 anos o pessoal já vem colocando isso aí e a gente já vai sempre pontuando isso mesmo com os nossos alunos. Amplia daqui, amplia uma região administrativa dali, aumenta um contexto de algum municípiozinho que entrou na região integrada, a gente vai conseguindo fazer esse molejo ali para ver se o aluno ele vai fixando. E aí, é claro, onde ele fala, pô, tá fácil. Porque você tá estudando. Tá estudando. Você tá fácil. Tá estudando. Tá no processo, tá com a gente. E é o que você falou, as questões elas vão se repetindo. Né? Você colocou isso também muito bem. Né, não é só no nosso conteúdo, isso é uma regra geral em concurso público. O examinador de banca, ele faz tanta prova para tanto concurso Brasil afora que ele cai no vício do professor. Eu sou professor, eu e o Otoniel somos professores de ensino médio da Secretaria de Educação. Aí tu imagina, tu faz uma prova no primeiro bimestre, aí faz a duas provas, aí faz a recuperação do primeiro bimestre, aí faz a prova de recuperação semestral, aí faz a prova de recuperação final. Tem hora que haja criatividade para criar tanta questão. Aí tem hora que a gente só troca as palavras, faz uma coisa. A gente, professor, faz isso, é professor no Brasil inteiro. A gente trabalha, professor rala lá num monte de escola, ele não vai estar preparando. Sim. Chega uma hora que a criatividade não bate. Então a gente faz apenas ali uma alteração da questão e tudo mais. Então o examinador de banca, ele sofre desse mal também. Por mais que ele tente ser criativo, ele fala, puta que pariu, não sei mais o que fazer. Aí ele pega uma questão e só adapta. E como nós recebemos para isso. A gente tem a obrigação de acompanhar os concursos que são realizados no Brasil inteiro para ver o que está sendo cobrado para nortear o nosso aluno. Essa questão de elaboração de questões eu também faço. A gente faz questão inédita o tempo todo, mas igual a Vera falou, você tem que criar N situações. Pega um texto aqui, pega uma adaptação dali para ver se muda alguma coisinha. Um examinador é a mesma coisa. Veja que esse quiz que nós estamos fazendo, a Ingrid que trabalha comigo, ela quem faz a postagem, ela, vamos, tem que criar. E a gente tá dentro do carro, eu falo, peraí, todo mundo faz silêncio. Aí tem que, assim, criar na hora. Tem que inventar na hora. Essa mesmo nós elaboramos ontem. Aí até veio, tinha passado perto do Lago Paranoá e lembrei dessa situação, já elaboramos a questão. Mas o examinador assim também. E aí o nosso estudante tem que se atentar ao seguinte. O examinador, quando ele é contratado para fazer uma questão, e eu posso fazer isso, falar com muita tranquilidade, eu já fui examinador em provas de concurso que aconteceu na região Nordeste há muito tempo. Quando veio o advento da internet, da gente popularizar
por meio das redes sociais o nosso trabalho, eu deixei de elaborar, porque não tinha sentido eu ser professor e estar elaborando questão de alguma maneira. As questões iam ficar muito parecidas com aquilo que eu falo em sala de aula, então até por questão ética né? Eu passei a não fazer mais. Quando era aquela coisa bem regional, porque eu só dava aula aqui em Brasília, em São Paulo, não dava aula lá no norte, na região norte, perdão, né? Na região norte, aí eu elaborava para algumas bancas de lá. Então veio a internet, a gente vira nacional, vira mundial, parei de fazer isso. Mas o examinador, ele está muito influenciado pelo assunto do momento, né? Eu até estava falando em sala de aula esses dias. Se eu ainda fosse examinador aqui em Brasília, uma coisa que certamente me influenciaria para fazer uma questão. Os ocorridos no dia 8 de janeiro. Sim. No 8 de janeiro, uma série de prédios públicos, 3 grandes prédios públicos, que são tombados pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade, foram depredados. Se um examinador antenado pega esse feeling, pega essa atualidade, ele já falou, no dia 8 de janeiro, o Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça e o Congresso Nacional, prédios de Oscar Niemeyer, prédios PPP as tombaram. Obras, os 3 poderes. Aí o cara botava lá e faz a pergunta. Os prédios citados pertencem ao arquiteto quem? João, Chico, Maria, Oscar Niemeyer. Então o examinador antenado, ele pega a situação da atualidade, traz isso e cobra uma questão de RID em cima disso. Alguns bons examinadores fazem isso. Que né? já colabora também para a prova discursiva, né? Claro. E olha, falando em prova discursiva, a prova do PROCON revolucionou e inovou. A redação da prova do PROCON foi sobre RID. É aquela redação chutada, fala obrigatoriamente sobre A, sobre B e sobre C, e perguntava sobre os candangos, sobre a construção de Brasília, sobre os impactos da construção de Brasília no desenvolvimento nacional. Olha aí. Olha que coisa bacana. O pessoal me mandou lá. Ficou se achando, né? Não, eu recebi centenas. Sim, foi importantíssimo isso aí pra gente. Ajudou muito. Massa, aquela história do JK caiu. Então tem que ficar. E por que o examinador cobrara isso? Porque a prova foi feita no mês do aniversário de Brasília. E é claro que no mês do aniversário de Brasília o assunto está na moda, o examinador foi um camarada inteligente. Né? Pertinente, a gente não sabe quem elabora a prova, mas é um camarada que merece os nossos parabéns. Ele pegou um tema ali da atualidade e puxou a questão histórica. Sim. Facilitou bastante. Eu estava vindo para cá agora, passei pela tesourinha ali da 405 Sul, e é um pecado, né? Porque a gente falando de tombamento, que eles fizeram todo o trabalho de renovação e tiraram os azulejinhos, que eram tão bonitinhos, aquela marronzinho, padrão, e concretaram tudo, né? Pintaram tudo de cinza, né? Como já tem a música da Marisa Monte, gentileza gera gentileza, acabou-se tudo aquilo ali. E é tombamento. Tombamento, como o Veras lembrou, nós estamos falando de algo de 1987, Brasília, a questão do IFAM, os principais centros ali. Então a gente vê muito essa movimentação e a importância de Brasília. E a banca vem cobrando isso, as bancas vêm cobrando tudo isso. É claro que tem banca que ela exige um pouco mais de você, tem bancas que vão colocar questões mais simplórias, em alguns casos ali, mas como o nível do concurseiro, do candidato está tão alto, eles também estão aumentando a dificuldade dessas questões. A gente está tendo essa percepção e várias bancas que estão chegando e elas já estão tendo esse entendimento também ali. E essa questão do PROCON, como o Veras lembrou, foi incrível ali, muito assertivo, contemplou bem Brasília também. Aproveitando, Glaucia, essa questão de atualidades, a gente tem essa percepção de atualidades um tempo, ela se afastou como questões, a gente teve um período ali de 2, 3 anos, a gente não tinha tantas questões de atualidades, aqui para Brasília, por exemplo, mas em contrapartida, o nosso tema de atualidades, ela entrou como redação. Acho que tanto eu quanto o Veras, nós aqui, chegamos a trabalhar com vários colegas nossos aqui, professores, de fazer dobradinhas, né? A gente entrar com os temas. O colega, Michael, mesmo, que já esteve aqui nesse podcast aqui. É o meu ex-aluno. Já dividi com ele o púlpito, assim, da gente estar falando ali, o quadro mesmo. Eu entrando com o assunto, com temas, e o Michael entrando com as técnicas de redação. Foi incrível isso. E casou certinho, né? Hoje, vários colegas nós de português trabalhamos juntos com eles, justamente por isso. A gente joga a temática e os caras vão lá e constroem. É incrível isso, ajuda muito a gente. E eu ia realmente colocar essa questão da prova discursiva, porque realmente a atualidade nas últimas provas sempre voltando muito para a discursiva, né? Exato. A gente teve uma aluna aqui falando do Michael, a gente estava num podcast com uma aluna, Maiara Faleiro, foi aprovada na Secretaria de Educação.
do Goiás em primeiro lugar. E aqui Olha, em Brasília legal. também muito bem colocada. E ela fala que fixou também muito, Veras, a tua aula nela. Foi um dos pontos que auxiliou demais. Ela é autista, mas mesmo não por cota, ela conseguiria em ampla concorrência uma boa colocação. Muito inteligente. Começou a estudar com a gente 2 meses e as suas aulas, ela falou muito aqui. As aulas do Veras fixou de uma forma formidável. Então, vocês fazem a diferença mesmo. Então, assim, eu queria saber de vocês um detalhe. O que levou vocês a tomar essa decisão realmente de ministrar essa matéria, trazer isso para o concurso público, falar assim, não, foi por isso. Um norte mesmo. O meu caso, assim, eu era professor de geografia da rede pública e dos preparatórios para concurso. Esse conteúdo de História e Geografia do DF já era cobrado no vestibular da UNB, era, via de regra, para fazer parte do conteúdo do 2º ano do ensino médio, era cobrado no vestibular da UNB, então a gente já vinha trabalhando nessa temática. E à medida que os concursos públicos começaram a explodir no Distrito Federal, principalmente depois de 1998, foi quando ocorreu a grande explosão de concurso, até como consequência da Constituição de 88, Exato. no seu artigo 37, que diz que a única forma de ingresso no serviço público é por meio do concurso público, seja para cargo seletista, seja para cargo estatutário. A partir de 98 começa a bombar, caindo com mais frequência esse conteúdo nas provas de concurso, e nós que já ministrávamos História e Geografia, de forma natural, até abraçamos esse conteúdo. Inclusive, Glaucia, o Veras lembrou bem, quando eu comecei foi em novembro de 1998, concurso da PM tinha História e Geografia do Brasil. Então a gente já trabalhava com os nossos conteúdos corriqueiros da nossa disciplina do ensino médio, e era um concurso também de ensino médio, e era pesado. Você tinha que trabalhar, gente, todo o conteúdo de história e todo o conteúdo de geografia, geografia humana, geografia física, história do Brasil ali, pesadíssimo para aquele concurso ali. Então, naquela época lá, a galera daquele período lá, sabe o que eu tô falando, era muita coisa. E aí você já diluía. A gente tem questões, depois disso, 2000, 2005, acho que foi o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, acho que foi 2005, velho, aquele teve uma prova boa de Brasília. Você vê, até hoje eu trabalho com aquelas questões daquele ano, porque foi uma prova muito bem elaborada sobre Brasília, cara. O grande barato é quando a gente fala, por mais que a galera invente, não dá para criar muito. Eu pego questões, esse dia eu estava comparando uma questão do concurso da PM de 1997 com a questão do último concurso de policial penal. Era absolutamente uma de 97, a outra de 2022. 22 ali. Passado, isso. Se não estou equivocado. Era a mesma questão. Só que a pessoa só mudou ali um pouquinho o texto e a sequência dos itens. Mas o cara pegou uma questão lá de trás, deu ali uma... Como é que a gente chama? Uma guaribada. Uma guaribada. Uma guaribada na questão, mas é isso mesmo. Isso, de alguma maneira, acaba facilitando o nosso trabalho naquilo de tentar... Porque o nosso objetivo não é só ensinar, a gente ensina. Mas a gente gosta de ir além, a gente gosta de ensinar e já dar mastigada. Olha, vai cair, como eu falava para os meus alunos do ensino médio. Eu falo assim, eu explico, bota aí, VCP. Aí ele botava do lado, VCP, que pessoa vai cair na prova. Aí eu explicava, eu anotava, anotou, agora bota aí, VCPI. Vai cair na prova igualzinho. Mas Então a gente tem sempre o objetivo de fazer isso. Sim, de tentar. O aluno, a gente compreende que o estudante que se prepara para concurso é uma vida de guerreiro. A pessoa, via de regra, trabalha o dia todo, tem que estudar para concurso, tem a ansiedade que envolve todo o concurso, que é o maior problema hoje que eu entendo de quem se prepara para concurso é a ansiedade. Tanto que tem gente aí loucamente tomando Ritalina, pelo amor de Deus, tomem cuidado. Hoje mesmo eu fiz uma sessão solene na Câmara Legislativa a respeito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a gente tem um monte, a Ritalina comumente faz parte do tratamento medicamentoso para quem tem problema de TDAH, e a gente vê alguns concurseiros aí loucamente se automedicando e tomando isso. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Mas a gente entende que é um mal. Então é um povo que trabalha muito, que estuda muito, que é ansioso. Ansioso demais, né? Ansioso até demais em alguns casos. Aproveita e posso dar uma dica aqui. Você que está se preparando para concurso público, toma cuidado com o tanto de grupo de WhatsApp que você participa. É verdade. Eu digo que quem criou o WhatsApp foi Deus, mas quem administra é o Satanás. Ótimo, Veras. E aí os caras fazem parte de um monte de grupo de WhatsApp. Aí toda hora chegam lá,
ouvi falar não sei o que lá. Aí vai criando pânico, o concurso vai ser cancelado, o concurso Calma. Olha, só participe de grupo de WhatsApp, você que está se preparando, se for absolutamente acadêmico. Isso. Se for um grupo de WhatsApp informativo, se for um grupo de WhatsApp onde as pessoas possam postar coisas que agreguem conhecimento a você. Se for para você ficar recebendo um monte de informação que não serve pra porra nenhuma, isso só vai te atira teu foco e gera ansiedade, porque o povo adora inventar coisa em grupo de WhatsApp. Eu tô te falando, quem administra é o Foi Satanás. ótima essa sua colocação. Então evitem. Porque isso diminui a sua... Aumenta muito. Você que tá ali, o povo começa a inventar coisa, aumenta a sua ansiedade e isso só atrapalha. Foco no estudo. No estudo. Verdade. Isso que você colocou, a gente debate muito na secretaria, lá na coordenação com nossos alunos, porque tem os grupos de aluno também, né? E essa questão da ansiedade martela o tempo inteiro e a gente tenta trazer essa consciência. Para de perder tempo em grupo, porque realmente é só para colocar coisas negativas ali. E tem gente que só para reclamar. Só para reclamar. Gente, problemas vão acontecer na coordenação de um curso, vão acontecer com um professor, vai acontecer com um colega. Foca no teu estudo. Para de se preocupar com essas coisas laterais, paralelas, e foca no seu estudo. E grupo de WhatsApp que não tem função acadêmica só é para te atrapalhar. Só. Fica a dica aqui de quem entende desse negócio de concurso. Com certeza. E de quem detesta grupo de WhatsApp. Que eu fazia Tinha parte do tempo grupo que é de obrigado. WhatsApp, que era da minha família. É só eu, a mulher, o filho e a filha. E tinha hora lá que tava tão chato que eu mesmo eu saí do grupo. Foi quer falar muito, fala pessoa. Era só 4 pessoas e eu não aguento. E você ainda era administrador. Não. Saí do grupo. Meu Deus, mas acaba roubando o seu tempo mesmo. Muito. E nessa vida de concurseiro, você tem que ter um tempo de qualidade. Você tem que priorizar muitas coisas e realmente ir eliminando aquilo que te afasta da aprovação. Sim. Na época que vocês passaram em concurso público, era muito diferente da realidade de hoje? Bastante, né, Vera? Assim, aproveitando esse lance que você falou, Glaucio, porque tem 2 momentos. Tem um aluno, o concurseiro que está no período antes, bem antes do edital, pré-edital dele, e o concurseiro quando sai o edital. Então, ali ele já tem 2 alertas, né? Então, ele tá ali estudando devagarzão, tá indo no pré-edital, nada. Quando saiu o edital, é aquele polvoroso, aquela loucura toda. Então, aí onde o candidato, como o Veras lembrou bem, é focar nisso, é saber que ele tem uma carga maior, mas também, ao mesmo tempo, ele já estava estudando antes. Então, ele só tem que otimizar seus estudos. No nosso tempo, né? Eu sou um pouco bem mais jovem do que o Veras. Jovem do que o Veras. Bem mais jovem. O meu concurso foi do concurso de 2001, eu tomei posse em 2002. Eu fiz a prova em setembro, outubro de 2001 e assumi em 2002. Na minha banca já foi o Sebrasp, CESP na época, mas agora Sebrasp, né? E eu parei muito para estudar. Eu já tinha esse que o Veras falou de 97, eu estava graduando ainda. Era o antigo DR, lembra do IDR, que era uma banquinha IDR. Ou banca fuleira que tinha. Eu passei no concurso de 1992. Era o IDR já também? Era o IDR, a minha prova foi IDR. Eu fiz essa do IDR para testar e aquela prova foi horrível. Eu falei, pois bem, quando chegar a minha época que eu estava graduando, vou conseguir. E eu fiz o de 2001 pelo Sebrasp, eu fiquei no primeiro lugar que na época a gente tinha 2 níveis, tinha o nível 3 e nível 2. Nível 3 era ensino médio, nível 2 os anos finais, que educação, que era parte de 5ª a 8ª série na época. E aí eu fiz pro nível médio, fiz pros 2. Fiquei em primeiro lugar no nível 3 e o nível 2 eu fiquei em 5º lugar. Caramba! E aí, eu lembro de até hoje, eu falei, meu Deus, por que eu deveria ter assumido? É que eu estava na escola particular. Era bem uma bancária como nós estamos aqui agora. Cheguei lá, a moça da secretaria. Parabéns, professor. Eu ali com 23 anos de idade. Parabéns, professor. O senhor vai assumir os 2? Eu falei, não, só quero o nível médio. Porque eu já estava na escola particular, já tinha um tempinho e tal. E era bem diferente. Foi até rápido, porque foi em outubro que eu fiz essa prova. Em fevereiro eu estava assumindo ali o concurso. E aí foi o que eu falo sempre, pessoal, dedicação. Eu estava no último ano, estava no sprint, a gente já tinha informação que ia sair o concurso. Eu me debrucei, eu isolei minha vida para estudar mesmo. E esse que eu sempre falo com o pessoal é focar. É você pegar todos os conteúdos ali previstos, LDB, vamos estudar lei orgânica, no caso na época que tinha português, a parte específica e se dedica. Porque é se isolar. Você tem um período ali que você está na farra na sua vida, mas para quem é concurseiro, é tempo de parar tudo na sua vida. Quando você passar, assumir o concurso,
você vai estar lá, você vai se divertir pro resto da sua vida. Eu vi muita gente agora que, como foi homologado o curso da Secretaria de Educação, achei fantástico. Vários alunos nossos lá publicando, falaram, olha, passei em tal lugar, a posição. Eu falei, cara, que legal isso. Eu falei, tá vendo? O seu momento chegou. Então agora é você aproveitar, você curtir e logo, logo vai ser chamado. E sempre passar ali dentro daquela jogada, né? Na quantidade de vagas é tão gratificante, né, Vera? Exemplo, é 400 vagas, o cara conseguiu 398. Ele tá ali dentro, ele tá dentro. É claro, tem as cadastros reservas, a gente sabe disso, a gente sempre incentiva, mas a gente tá trabalhando com esses garotos aí, com essa galera toda aí, para que ele tá ali dentro daquele jogo de vagas. E é isso que conta. É foco. E esse feedback, eu acho que é o que deixa vocês mais emocionados. Eu tô no caminho, né? Tô realmente pegando na mão dos alunos e levando rumo à aprovação. E eles sempre estão passando isso pra gente, assim, o quanto vocês fazem o diferencial na vida deles. E realmente isso também enche nossos olhos de alegria, não tem como. Aí acho legal, eu publico direto quando alguém sempre manda algumas coisas, eu separo os melhorzinhos assim, né? E sempre gosto de publicar no meu Instagram também sobre isso que você falou. Ah, lembrei daquilo que o senhor falou na aula. Sim. Isso é muito gratificante, eu acho, né, Vera? A gente é o tempo todo, né, cara? Eu tô lá na Câmara Federal agora e os deputados que fazem parte comigo de comissão, ou que são do meu partido, que a gente tá sempre muito junto ali. Aí a galera diz, rapaz, mas tu deu aula para todo mundo, porque dentro da Câmara Federal, assim, uma quantidade gigantesca de ex-alunos. Hoje, inclusive, o rapaz que estava lá me assessorando na parte de som, na sessão solene, já está lá há 20 e poucos anos e é ex-aluno. Que massa. Rapaz, você é uma lenda, gente. Mas assim, eu fiz uns cálculos aproximados. Também a gente está há muito tempo no mercado. É 30 o quê? 32 anos? 33 anos de profissão. Começou a dar aula com 10 anos, né? Comecei a dar aula com 18. Comecei a dar aula com 18. Estou agora com 50 anos de idade. Então, assim, já tenho 33 anos. Mas sem contar o período que eu já dava aula sem ser professor, né? Quando estava estudando para o vestibular ainda, que aí a gente sentava para dar aula junto com a galera lá. Então, assim, é bem gratificante. Todo órgão público que a gente chega tem um ex-aluno. Todo. De juiz, como o Dr. Wagner, juiz civil lá de Taguatinga, até ali, todo lugar. Então tá ali, é bem gratificante. Tem até histórias assim, que são emocionantes, né? Lá na Câmara Federal mesmo, logo assim que eu cheguei no início do mandato lá, aí tem uma moça lá que é policial legislativo, ela fica bem na entrada do plenário mesmo, fazendo o controle para entrar só parlamentar, por uma entrada lá que tem. E ela ficava sempre me olhando e tal. Aí um dia ela acho que perdeu a vergonha, você foi meu professor. Aí ela falou assim, meio que chorosa, né? Contando lá que tinha grandes dificuldades nos concursos na parte de redação. Não conseguia materializar, até que ela fez um curso comigo e com o falecido nosso amigo Diego Amorim, professor de português. A gente, isso que você acabou de explicar que você fez junto com o Michel, a gente fazia essa loucura bem lá atrás, né? A gente trabalhava na antiga LFG, né? Aí a gente fez um curso via satélite ainda, não tinha nem internet. Essa da época do via satélite. Não entrega, velho. Na LFG, onde a gente trabalhava os temas mais prováveis de cair na Polícia Federal e tal, rodoviária. E era assim, eu dava a explicação, botava os tópicos e o Diego Amorim vinha ao vivo e produzia a redação. A gente produzia a redação, a gente aqui não é pra vocês aprenderem, é pra vocês ficarem com a redação pronta mesmo. Era coisa de doido e tudo mais. E aí ela falando que a partir desse curso ela quebrou, né, a barreira. E aí saiu passando um monte de concurso, porque o único problema dela era a redação. Aí ela passou na PRF, na Polícia Federal, e por fim assumiu, aí passava em outro, e aí por fim preferiu ser policial legislativo da Câmara dos Deputados. Tá mais perto de casa, né, tá lá, não, só que ela ela é de Natal. Aí se fixou em Brasília. Via satélite LFG. Ela assistia aula lá no Nordeste. A gente que legal, de São Paulo, aquela loucura toda. Então é bem gratificante mesmo, a gente chegar em todos os órgãos públicos e encontrar ex-alunos. Na última prova do STJ, caiu o conteúdo de legislação ambiental. São 9 leis que cobram além do conceito de desenvolvimento sustentável e tudo. E aí, um dos cursos aqui de pessoas, você dá aula disso aí? Eu falei, não, mas eu quero dar. E eu tinha entrado de férias e tinha que dar aula a partir de fevereiro. Eu viajei para a praia com os amigos e levei as leis e tô lá na praia e estudando e tudo. A galera jogando cerveja em cima das anotações.
E aí, para fazer o curso bacana, porque esse conteúdo é obrigatório em toda a prova do judiciário, legislação ambiental, aí eu fui ao departamento de sustentabilidade do STJ, né? Aí chegando lá para conversar com a diretora, para ver na prática o que eles faziam lá, para poder levar como exemplo para a sala de aula. Aí passei lá num corredor, ei, professor, Aí a menina falou assim, ixi, tem um monte de gente ali que foi isso aluno. Aí eu fui lá no departamento, eram 34 pessoas. 32 foram passar já tinham pego aula com a gente massa, em algum momento. Então, ficou fácil. Desse jeito é fácil, né? E por ser uma disciplina que não é como as outras, que vira e mexe tem uma atualização, é um pouquinho mais tranquilo. Apesar que tem a questão das RAs, né? Que teve uma atualização. Não, tem atualidade também. Tem atualidades. Saiu agora o resultado do censo demográfico. Que até me surpreendeu que a população de Brasília diminuiu. Eu não sei assim, gente. Você falou, gente, é isso, Vera, que loucura. Porque tem que atualizar o material. Isso. A gente tava batendo com 3 milhões. Pronto. Aí eu tava fazendo isso aí ontem também, Vera. Na última aula tava 2 milhões, 800 e poucos mil. O que aconteceu com o amor nessa cidade, minha gente? Eu até o último material de exercício que eu fiz lá no processo tá lá. Brasília, com mais de 3 milhões de habitantes, nasceu planejada, mas apresenta hoje os mesmos problemas das grandes metrópoles brasileiras. Isso. Esse item era certo. Agora já Só que não agora mais. ele tá errado, né? Ainda bem, porque quem vai pegar aula comigo no processo, já vou atualizar isso aí. Atualiza aí, professor. Tem mais de 3 milhões, agora é 2 milhões e 870 mil. Tá certo que esse dado é um dado preliminar do censo demográfico, mas com uma diferença de 130 mil pessoas é muito grande. Coisa, né? Então, assim, tem que esperar o resultado final, mas provavelmente vai ficar abaixo dos 3 milhões. Eu vi que eles estavam colocando, faltam 23%. Pra finalizar, né? Mas mesmo assim, igual o Veras falou, pode ser que chegue, mas até atualmente, se tiver alguma questão, o que a banca vai fazer? Ela vai pegar lá IBGE, órgãos oficiais, vai colocar lá 2 milhões e 800 e pouco, vai citando isso aí. A gente tem que colocar isso. Quem não se atualizou vai rodar. Vai rodar, Tá vendo? Exatamente. Não é fácil não, E gente. pegando essa questão das RAs, qual é a diferença de cidade satélite para região realmente administrativa? Olha só, isso é até curioso, porque é o seguinte... O termo cidade satélite, aí vamos dar uma aulinha rápida. Tá aqui, vendo, gente? Esse podcast é muito enriquecedor. Quando JK, Niemeyer, Lúcio Costa, Israel Pinheiro, os pioneiros idealizaram Brasília, eu costumo dizer que eles idealizaram uma ilha de fantasia, de equidade dentro de um país cheio de desigualdade. Exato. A chance de dar certo era zero, não iria dar errado. Então imaginaram uma cidade com função político-administrativa somente para servidores públicos, e acreditava-se que Brasília ia ter 500 mil habitantes quando chegasse ao ano 2000. Quando chegou ao ano 2000, nós já éramos 2 milhões. Exato. Significa que o planejamento foi por água abaixo. E qual foi o principal problema inicial, né? Eles acreditavam que os candangos, os operários que construíram a cidade, à medida que a cidade ficasse pronta, eles iriam voltar para o seu local de origem. Embora. E como eu sempre afirmo, os camaradas trabalhavam igual condenado aqui. Se hoje, e eu aí que estou trabalhando muito a questão do trabalho análogo à escravidão, se hoje os fiscais e auditores do trabalho voltassem na máquina do tempo, à época de Brasília, eles mandavam parar todas as obras. Porque tudo aqui, se você pegar as características, era trabalho análogo à escravidão. Então, trabalhava feito escravo, ganhava mal, se alimentava mal, levava porrada da JEB, que era o organismo de segurança, e ainda não tinha mulher para fazer um carinho. Porque, porque o cara trabalhando, mas meu, tá Cidade Livre. Cidade Livre do Bandeirante, vocês sabem disso. Fazer um carinho. Então, imagina que em meio a essas condições degradantes e desgraçadas de trabalho, se o camarada estava aqui é porque o lugar de onde ele veio a situação era pior e né? Ninguém ia voltar. Então esses candangos se fixaram, mas não havia espaço para eles no plano piloto. E é uma ação que cai direto em prova. O professor Aldo Paviani nos ensinou muito bem, com a finalidade de preservar o plano urbanístico de Brasília, com sua função político-administrativa, já que os candangos não tinham espaço para eles, mas eles também não iam embora, teve que flexibilizar o plano, e aí é que surgem as cidades satélite. O termo de satélite está dizendo, é quem gira ao redor de um centro. É um termo gravitacional. E as satélites, aquelas que estavam ao redor do plano piloto e que dependiam deles, dependem do plano piloto, como a Lua é o satélite que gira em torno da Terra. Era essa a lógica e tudo mais. Aí ficou o termo. À medida que a cidade foi crescendo, político e administrativamente, a galera passa a chamar isso de região administrativa. Agora, o que interessa para o nosso estudante é que
O pessoal tem mania de errar a questão em prova, porque assim, a cidade satélite de Ceilândia surgiu a partir da remoção de invasões que ficavam próximas ao Núcleo Bandeirante e ao Guará. Certo. Porque o termo cidade satélite é um termo histórico. Exatamente. É um termo geográfico. Exatamente. E ele não vai deixar de existir Não vai deixar nunca. de existir. Né? Exatamente. O que a gente tem que tomar cuidado? É na prova de lei orgânica. Para a lei orgânica do Distrito Federal, é a letra seca da lei, não existe a expressão cidade satélite. Lá só existe a expressão região administrativa. Exatamente. Então o que a gente diz? Toda cidade satélite virou um RA. Mas nem toda RA foi cidade satélite. Né? O plano piloto é RA e nunca foi cidade satélite. Lago Sul e Lago Norte são RAs e nunca foi cidade satélite. Só pra gente dar um exemplo. E as mais recentes são Nascente, Pôr do Sol? Não, então, Desatualizada a questão. Já 2019, não foi? Foi, mas 2022 nós tivemos agora, dezembro, Arapuanga e Água Quente. Arapuanga pertencente à Planaltina e Água Quente, que muita gente achava que pertencia a Samambaia. Não, Recanto das Emas. Divisa com Santo Antônio Descoberto. A gente até As novas. alcoólico anônimo? Não. Esse cara é ótimo. É alcoólico anônimo, não. É água, dicas. Dicas idiotas. Dicas idiotas. Dicas idiotas do Feras. Exatamente. Alcoólico anônimo, não. Água Quente Arapuanga. Arapuanga. As duas últimas RAs criadas. Você vê como é que Muda atualiza-se rápido, né? rápido demais? Exatamente como o Veras falou. Agora, se cai uma questão falando lá do Núcleo Bandeirantes, Cidade Satélite, Gama, Santa Maria, Taguatinga, essas aí são cidades satélite. Eu sempre gosto de lembrar isso também que o Veras coloca, a gente sempre fala isso, mesma linha. É uma questão histórica, não tem como a gente desmembrar isso. Né? Então, por questões da letra da lei seca, da LODF, por questões administrativas, aí veio criando o termo região administrativa. Entendi. Aí se oficializa tudo isso. Inclusive, Então, essa alguns questão. colegas nossos de lei orgânica, com aqueles que a gente tem mais contato, Sim. com aqueles que a gente tem diálogo direto, a gente alerta. Olha, cuidado quando for explicar isso. Porque, via de regra, é o professor de lei orgânica que cria confusão na cabeça dos... Não tem Sim, mais cidades. é verdade. Tem. Aí os amigos de lei orgânica, que são muitos, né, o Gaúcho, Sim. né, o professor Rodrigo Francelina, a professora Suzane A Veloso. Josi também, né? A Josi, estava com a Josi ontem. Esses com os Josi quais a figuraça. gente tem mais contato, a gente sempre faz um bate-bola para a gente convergir na forma de explicar. Sim. Tem uns que não querem se aproximar e acabam atrapalhando. Atrapalha, Que eles, né? Acho que tem que que eles caminhar sempre junto, falam, né? eles sempre falam assim, olha, isso aí, lá o professor lá de RID vai falar com vocês. Isso lá dentro cabe na geografia. Agora, aqui na letra da lei tem que ser assim, tá, pessoal? E a gente tem que estar trabalhando Mas é juntos. importante porque, por exemplo, o Sebrasp, nas últimas provas, ele tem cobrado lei orgânica e RIT junto. Juntos, é verdade. Se a gente pega todos os editais agora, Facilita tá ou tudo dificulta? assim. Olha, facilita. Facilita. Né? Facilita. Por quê? Quando ele cobra junto, ele cobrou a matéria, não interessa a quantidade de itens, mas facilita, principalmente. Eu digo o Sebrasp porque ele faz uma prova mais de interpretação, uma prova mais analítica. Tem banca que é show do milhão, como a gente brinca, né? O que é isso? Não tem o que analisar, saber a informação e pronto. Esse da saúde mesmo, aí o edital ficou extremamente confuso. Para analista tem uma pegada, para o condutor de veículo tem outra, tem um que pega atualidades, tem outro que não tem atualidade, só tem realidade do DF, que é a parte de RID. Aí a gente fala, meu Deus, que coisa, né? É aquela questão das bancas que não tem uma normatização, como o Veras falou. Nós, professores, a gente adora trabalhar com o Sebrasp. Pro aluno, quando fala Sebrasp, eles pulam lá em cima. Ah, não, professor. Eu falei, gente, mas é por quê? Porque você tem uma organização bem melhor da banca. Os concursos que tem menos confusão. Menos Justamente, confusão. é porque Exato. eu acho que causa aquele temor realmente pela questão de anular, né? Só por isso. O concurso, a IADES também está copiando Evoluiu bem. bastante, Evoluiu bem, tá copiando bem Sebrasp, mesma estilo. E tem um aí, Quadrix. Meu Deus. Tem isso, as bancas também polêmicas, que os alunos sempre gostam de perguntar pra gente. Eles também já sabem, eles estão nessa pegada há um bom tempo, eles sabem como é que tem dificuldade mesmo. Eu acredito que ela vem um pouco melhorada nessas próximas provas. Oh, Não é possível. tomara, Bater tomara. cabeça demais. A gente estava até falando aqui sobre o edital do temporário. Se realmente a Quadrix vier, Deus abençoe que venha diferente, porque dor de cabeça, não tem como, né? É porque um certame é uma escolha pública, né, Veras? Então, é tomada de preço, né? Então, um aluno fala, mas por que a secretaria tal escolheu? Eu falei, gente, é algo público, é publicizado aquilo ali. Então, é preço aberto, quando vê lá os valores, aquela banca atende todos os requisitos com um valor melhor. É cuidado do erário régio, né? Então,
É fato. É fato. Publicizar, né, Vera? Temos que ser assim, né? Não tem jeito. Gente, que papo agradável com vocês. Nossa, foi formidável esse momento. Eu tô muito alegre mesmo. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês. É um assunto, assim, que querendo ou não... Também, né? Ai, ai. Assim, porque é um assunto que ele não é, assim, joia, a gente tem que realmente estudar para concurso público, mas ele é para a vida. Eu acho que quando você entende muito bem desse assunto, se torna muito mais suave, né? Sim. As outras questões, você consegue desenvolver um bom diálogo, não come essas moscas dizendo que a última região administrativa foi o pôr do sol e o sol nascente. Mas é porque fixou, porque acontece, Sol Nascente, segundo relatos daquele grande jornal, é uma das maiores, a maior favela da América Latina, sim, né? Então, quando realmente se tornou uma região administrativa, deu aquela fixada. Foi por isso que eu fui para ela. Mas é muito joia. Obrigada demais esse bate-papo com vocês. Obrigada mesmo, assim. Admiro demais a vida de vocês, porque não é só professor. A gente realmente percebe a paixão que vocês têm por trazer realmente o conhecimento às pessoas, né? Numa praia de férias, Veras, por favor, né? Estudando na praia. E eu queria que vocês deixassem um recadinho aí para os nossos alunos. O recado que eu deixo aqui, o pessoal aqui, alunos do processo, é que aqui, pelo menos nesse conteúdo, vocês estão bem acompanhados, né? Tem aqui tem o mestre Otoniel, professor Urani. Urani, vamos deixar um recado aqui pro Urani. Urani, você tá aí, eu te chamei para esse podcast e você simplesmente preferiu ir pra praia, cara. Como assim? Era para você estar aqui com a gente. Professor Urani, professor Klaus Kaisenberg. Sim, grande amigo. O processo está bem amparado. Não sei se eu esqueci alguém do nosso conteúdo, mas o processo está bem amparado aí com professores que estão capacitados para nortear e guiar bem os nossos alunos nesse conteúdo. É verdade. Então, qualquer um aqui, a gente nem estressa. Não, hoje quem pega, bota o Otoniel, porque nem sempre a gente pode dar aula, mas a gente fica com toda a tranquilidade, porque aqui vocês estão, assim, com suporte bacana na matéria de rede. Então, é estudar, meu povo. O Veras falou uma coisa bem interessante, acho que a gente procura, né, ter esse contato, tá sempre em harmonia, os colegas mais próximos. Nem todos a gente consegue estar conversando o tempo todo, mas como o Vera já falou, eu, Veras, Urani, o próprio professor Klaus também, são professores que a gente está sempre trocando figurinhas e procurando harmonizar e trabalhar com o conteúdo de uma melhor forma para vocês. Logo vou estar com vocês nas turmas aqui da Asa Sul e turmas também da Águas Claras, para a gente fazer um trabalho bacana, tanto o pessoal do matutino como o pessoal do noturno, né? Com todo esse material bastante atualizado. É uma honra, né, estar aqui do lado dessa fera, professor Veras, que foi um grande baluarte, até hoje abre portas para a gente, né? Quero agradecer muito a Glaucia pelo convite, estar participando desse podcast, estar participando também aqui do grupo, da família Processo com vocês. Eu me sinto bastante acolhido. Obrigado, vamos estudar, bora foco ali. E você que quiser me seguir lá também no meu Instagram, entra lá comigo, procura lá, @RadarAtualidades, professor Otoniel, você vai achar fácil. Obrigadão, gente. E vamos mandar aqui um beijo para nossa reitora também, né? Opa! Claudine. A Claudine, porque Claudine é a nossa chefa da chefa. Chefa. É isso aí. Um beijo, Claudine. Então aí, marcar pra gente bater um papo. Vamos marcar o próximo pra Claudine estar aqui com a gente. Infelizmente, nesse aluno não pôde tá em viagem no momento, mas não vão faltar oportunidades, né? Que bom. E mais uma vez agradecer vocês, viu? Vamos assim continuar nesse foco, realmente pegando na mão dos nossos alunos, realmente trazendo o conhecimento necessário rumo à aprovação, né? Então, nos sigam para mais episódios, já acompanha no nosso canal. No descritivo, a gente vai estar deixando mais informações sobre essas aulas que vão estar acontecendo agora com o professor Otoniel, com o professor Veras. Então, não perca a oportunidade. Um canal realmente que está sempre disponível para estar despencando conteúdo para vocês. Dicas de prova, que hoje saiu vários aqui, né? Então, nos siga para mais informações. E um grande abraço. Até a próxima. Coraçãozinho.